Meu nome é Sarah Cooper, e sou médica de emergência de 35 anos no Massachusetts General Hospital em Boston. Hoje, quero compartilhar com vocês uma experiência profundamente pessoal e transformadora que mudou minha vida para sempre. É um testemunho de uma experiência de quase morte que tive, onde Jesus me revelou a verdade surpreendente sobre o que acontece com as almas depois que morremos. Neste testemunho, vou guiá-lo pelo que vi e senti nos reinos além desta vida. Testemunhei em primeira mão a realidade do que os que partiram estão fazendo agora, e isso alterou para sempre minha perspectiva sobre a vida, a morte e a essência da própria existência. Antes de mergulharmos nesta jornada, adoraria saber de onde você está ouvindo. Seria maravilhoso sentir uma sensação de proximidade, mesmo que possamos estar a quilômetros de distância. Além disso, não esqueça de curtir e comentar seus pensamentos sobre o meu testemunho de experiência de quase morte, EQM. Vamos nos envolver em uma conversa significativa onde podemos aprender uns com os outros e abrir nossas mentes para novas possibilidades. Espero que você goste de ouvir minha história. Era uma manhã fria de outono em outubro, um momento que mudaria o curso da minha vida. Depois de suportar um exaustivo turno noturno de 12 horas na sala de emergência, eu estava exausto e pronto para voltar para casa, para o conforto da minha cama. O sol estava apenas começando a nascer enquanto eu caminhava em direção ao meu carro na garagem do hospital. Lembro-me de verificar meu telefone uma última vez, eram 6h47, antes de entrar no meu carro, sem saber que minha vida estava prestes a tomar um rumo inesperado. O primeiro sinal de que algo estava errado foi uma dor de cabeça excruciante que surgiu de repente, seguida por uma tontura tão intensa que parecia que o estacionamento inteiro estava girando ao meu redor. Meu instinto foi pegar meu telefone para pedir ajuda, mas meu braço não obedeceu. Como médico, eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Eu estava tendo um derrame. Ironicamente, depois de anos tratando pacientes de derrame, eu me vi na mesma posição. A última coisa de que me lembro é do som das chaves do meu carro batendo no chão de concreto antes de tudo escurecer. Mais tarde, descobri que um colega médico, saindo do seu turno, me encontrou inconsciente ao lado do meu carro. Eu tinha sofrido um derrame hemorrágico maciço devido a uma malformação arteriovenosa não diagnosticada, uma condição que eu carregava desde o nascimento, mas nunca soube. Os registros médicos mostraram que eu estava clinicamente morto por 11 minutos e 23 segundos. No entanto, aqueles 11 minutos não foram um vazio. Em vez disso, eles continham uma experiência profunda que remodelou minha compreensão da vida e da morte. A primeira coisa de que me lembro depois da escuridão foi a sensação de ausência de peso. Eu me vi olhando para meu próprio corpo, deitado sem vida no concreto frio da garagem. Ao meu redor, uma pequena multidão se reuniu, meus colegas, as mesmas pessoas com quem trabalhei por anos, estavam tentando freneticamente me salvar. O Dr. James Shen, nosso chefe de neurologia, estava realizando compressões torácicas, e minha melhor amiga, Rachel Thompson, também médica de emergência, estava preparando o desfibrilador. Eu podia ver a firmeza em suas mãos, mas as lágrimas em seu rosto revelavam a urgência da situação. Embora eu quisesse desesperadamente tranquilizá-los, dizer-lhes que eu estava em paz e livre da dor intensa que me havia tomado momentos antes, eu não conseguia me comunicar. O que mais me impressionou naqueles momentos foi a ausência de medo. Apesar de testemunhar meu próprio corpo sem vida, senti uma profunda sensação de paz. Toda a ansiedade, estresse e preocupação que me atormentaram durante minha carreira médica desapareceram. Eu senti como se estivesse exatamente onde precisava estar, em perfeita harmonia com o universo. Então, algo extraordinário aconteceu. Eu me senti sendo levado para longe da garagem, puxado para o que só pode ser descrito como um túnel de luz brilhante. O movimento foi rápido, mais rápido do que qualquer coisa que eu já tinha experimentado, mas parecia completamente natural, como se eu estivesse simplesmente sendo carregado para casa. A luz ficou mais brilhante, mas não machucou meus olhos. Em vez disso, ela irradiava calor, uma espécie de abraço acolhedor que me fez sentir seguro e em paz. Conforme eu me movia pelo túnel, algo extraordinário começou a acontecer. Minha consciência se expandiu de uma forma que não consigo explicar completamente. Meus pensamentos se tornaram mais claros, mais profundos e mais profundos. Era como se todos os mistérios que me intrigaram durante minha carreira médica, as questões fundamentais sobre a vida, a morte e o universo, de repente fizessem sentido. Era como se eu estivesse vendo tudo através de uma janela embaçada, e agora essa janela tinha sido limpa. Quando emergi do túnel, me via um reino além da compreensão terrena. As cores ao meu redor eram diferentes de tudo que eu já tinha visto, tons vibrantes que não existem em nosso mundo físico. O próprio ar parecia vivo, zumbindo com música, uma harmonia tão linda que trouxe lágrimas aos meus olhos inexistentes. Percebi naquele momento que não tinha mais um corpo físico. Eu existia como consciência pura, como percepção pura. E então, eu o vi. Jesus estava diante de mim, não como uma figura típica retratada na arte religiosa,
mas como uma presença tão poderosa e íntima que eu o reconheci instantaneamente. Seu amor irradiava dele de tal forma que eu caí de joelhos, embora eu não tivesse forma física, a sensação era inegável. Sua luz era mais brilhante do que qualquer coisa que eu já tinha visto, mas eu podia olhar diretamente para ele sem desconforto. Seus olhos continham a sabedoria do universo, mas também uma compaixão infinita que me fez sentir completamente conhecida e completamente amada. Sarah, ele disse, sua voz não era um som, mas um pensamento que entrou diretamente em minha consciência. Há algo que você precisa ver. Com um aceno gentil de sua mão, o espaço ao nosso redor se transformou. Foi-me mostrada a verdade mais chocante sobre o que acontece com as almas após a morte, algo que poucos na Terra realmente entendem. O que você está prestes a ver, explicou Jesus, é a realidade do que os mortos estão fazendo agora, uma verdade que muitos desconhecem. Ele me revelou que o reino em que eu estava, o terceiro céu, como ele o chamou, era vasto além da minha compreensão. Não era limitado pelas leis físicas ou dimensões que conhecemos. Existia em múltiplas dimensões simultaneamente, com diferentes áreas e estados de ser sobrepostos uns aos outros. Este não é o céu final, explicou Jesus, mas um reino de transição para onde as almas vêm imediatamente após a morte. É uma estação de caminho divina, um lugar de cura, aprendizado e preparação para o que vem a seguir. Ele me guiou por várias áreas deste reino, cada uma projetada para servir a um propósito único para as almas que residem lá. A primeira área que ele me mostrou foi chamada de Jardins da Paz. Neste lindo espaço, vi almas se aquecendo em luz dourada, descansando em um estado de profundo contentamento e paz. Algumas estavam meditando ou rezando, enquanto outras estavam simplesmente refletindo em silêncio, absorvendo a beleza de tirar o fôlego de seus arredores. A paisagem em si parecia mudar e se transformar em resposta aos pensamentos e emoções das almas. Essas almas viveram vidas cheias de amor e serviço, explicou Jesus. Elas estão descansando aqui, crescendo em compreensão e paz, enquanto aguardam a ressurreição final. Suas vidas terrenas foram marcadas por gentileza, compaixão e um desejo genuíno de ajudar os outros. Agora, elas experimentam os primeiros frutos de suas boas obras. Conforme eu observava, percebi que as almas aqui emitiam um suave brilho interior, algumas irradiando luz mais brilhante do que outras, cada uma refletindo a profundidade de seu amor e devoção durante suas vidas terrenas. Enquanto Jesus lia meus pensamentos não ditos, ele começou a explicar: o brilho radiante que você testemunha aqui reflete o quanto cada alma permitiu que o amor divino fluísse através delas durante seu tempo na Terra. E mesmo agora, sua luz continua a crescer, expandindo-se à medida que aprofundam sua compreensão e conexão com esse amor. No entanto, foi a segunda área que realmente me surpreendeu, um lugar que Jesus chamou de salões do aprendizado. Aqui, as almas não estavam apenas descansando, elas estavam envolvidas no que Jesus chamou de aprendizado divino. O espaço estava cheio de anfiteatros luminosos onde almas recém-chegadas interagiam com seres mais avançados e iluminados, professores irradiando sabedoria, compaixão e compreensão extraordinárias. Observei enquanto essas almas passavam por revisões de vida. No entanto, diferente de um julgamento convencional, esse processo foi uma profunda experiência de aprendizado. Nessas revisões, cada alma teve a oportunidade de testemunhar cada ação que tomaram em suas vidas terrenas, não apenas de sua própria perspectiva, mas do ponto de vista de todos que foram afetados por suas ações. Eles puderam ver como cada palavra gentil, cada ação altruísta e cada momento de amor enviaram ondas de luz por todo o cosmos. Por outro lado, foi mostrado a eles o impacto de cada palavra dura, ato egoísta e momento de crueldade, pois estes também enviaram ondas, mas de escuridão. Jesus, sentindo minhas preocupações sobre o pedágio emocional que isso poderia ter nas almas, me tranquilizou. Não se trata de punição, ele enfatizou. Trata-se de compreensão e crescimento. Cada alma deve chegar a compreender as verdadeiras consequências de suas escolhas para evoluir e continuar sua jornada adiante. Foi-me mostrada a revisão de vida de uma alma que certa vez deu dinheiro a um morador de rua, não apenas para ajudá-lo a comprar comida para o dia, mas para restaurar sua fé na humanidade. Esse simples ato de gentileza desencadeou uma cadeia de eventos que levou o morador de rua a buscar ajuda, finalmente mudando sua vida e até mesmo ajudando outros em troca. Os efeitos cascata daquele gesto altruísta influenciaram a vida de centenas, talvez mais, ao longo do tempo. O que mais me marcou profundamente foi uma cena da minha própria formação médica. Testemunhei um médico, alguém que eu não reconheci, revisando o profundo impacto de seu trabalho. Ele viu não apenas os pacientes que salvou, mas os efeitos cascata dessas vidas salvas. As crianças nascidas de pais que teriam morrido sem sua intervenção, os avanços científicos feitos por indivíduos que teriam perecido sem seus cuidados, os atos de gentileza realizados por aqueles cujas vidas ele havia estendido. Mas ele também viu seus erros, os momentos em que a fadiga ou o orgulho nublaram seu julgamento, quando ele viu os pacientes como condições e não como pessoas.
Jesus falou gentilmente, sua profissão é sagrada. Todos os dias, os profissionais de saúde estão na encruzilhada da vida e da morte, entre o físico e o espiritual. A verdadeira cura, no entanto, transcende o corpo. Em outra área, meu coração ficou profundamente tocado pelo que vi, almas trabalhando ativamente juntas para ajudar aqueles que ainda vivem na Terra. Esses são o que os humanos geralmente chamam de anjos da guarda, explicou Jesus. Muitos deles são almas que escolheram permanecer neste reino para guiar e proteger os vivos. Foi então que reconheci meu pai, de pé entre essas almas, radiante e cheio de vida, assim como eu me lembrava dele de seu auge antes de falecer há 5 anos. Ele sorriu para mim e, em um instante, entendi como ele estava ajudando a guiar nossa família desde sua morte. Vi inúmeros momentos em que ele esteve lá, oferecendo amor, orientação e proteção. Eu o vi de pé ao meu lado durante cirurgias desafiadoras, auxiliando de maneiras que eu nunca poderia ter entendido na época. Ele confortou minha mãe durante seus momentos mais solitários e cuidou de minha irmã quando ela deu à luz seu primeiro filho. Toda prece é ouvida, meu pai me comunicou diretamente, seus pensamentos entrando em minha consciência. Todo momento de necessidade é conhecido. Nem sempre podemos evitar lutas, porque os desafios são necessários para o crescimento, mas podemos enviar amor, força e orientação. Às vezes, podemos até evitar acidentes ou orientar as pessoas a tomar melhores decisões, embora devamos sempre respeitar o livre-arbítrio. A revelação mais profunda veio quando Jesus me levou a uma área que ele chamou de câmaras de cura. Essas não eram salas físicas, mas sim estados de ser onde almas que carregavam feridas profundas de suas vidas terrenas, trauma, vício, raiva ou medo, eram gentil e amorosamente curadas por seres de pura luz. Jesus falou suavemente, é isso que muitas religiões humanas não entendem. Nenhuma alma está além da redenção. Mesmo aqueles que viveram as vidas mais sombrias são capazes de transformação. O amor é a força mais poderosa que existe, e o amor divino pode curar até as feridas mais profundas. Eu observei almas que cometeram atos hediondos na Terra passando por uma cura profunda. Isso não era uma forma de punição, era reabilitação por meio do amor. Essas almas encararam a verdade de suas ações, experimentando o impacto total da dor que causaram, mas nunca estavam sozinhas. O amor divino e a compreensão as cercavam. O processo era intenso, mas sempre guiado pela compaixão. Como médico, fiquei profundamente comovido com essa experiência. Quantas vezes eu tinha visto pacientes cujas doenças físicas eram manifestações de feridas espirituais e emocionais mais profundas. Quantas vezes eu tinha desejado curar não apenas corpos, mas almas. Jesus, entendendo meus pensamentos, falou novamente, a cura que você fornece na Terra é muito mais profunda do que você imagina. Cada ato de gentileza, cada momento de compaixão, cada palavra gentil dita a um paciente assustado cria ondas de cura que se estendem muito além do reino físico. Jesus então me mostrou como as almas se comunicam umas com as outras neste reino, não por meio de palavras, mas por meio de puro pensamento e emoção. Testemunhei lindas reuniões entre membros da família que tinham sido separados pela morte, mas essas reuniões transcendiam relacionamentos terrenos. Almas que antes eram inimigas se reconciliaram, entendendo o propósito mais profundo e elevado de seus conflitos terrenos. Ele explicou que o tempo, como o conhecemos na Terra, não existe aqui. O que pode parecer séculos de cura e crescimento na Terra pode ocorrer no que seriam meros momentos em nossa compreensão terrena. Cada alma progride precisamente no ritmo que precisa. Então, Jesus revelou algo que desafiou tudo o que eu acreditava sobre a morte. Em uma área, vi almas mais avançadas participando ativamente do próprio ato divino da criação. Essas almas evoluíram o suficiente para auxiliar no design e na formação de novos mundos, ele explicou. Elas ajudam a moldar novas formas de vida, influenciam a evolução dos planetas existentes e participam da criação contínua do universo. Fiquei impressionado ao testemunhar esses seres trabalhando com energia pura, projetando novos reinos e formas de vida. A Terra é apenas uma pequena escola no vasto cosmos do aprendizado, disse Jesus. Existem incontáveis reinos e dimensões onde as almas crescem e evoluem. O universo físico que você conhece é apenas o começo. Mas então, Jesus me mostrou algo que perfurou meu coração, uma área onde as almas tinham escolhido permanecer na escuridão. Diferentemente das outras áreas, esse espaço era frio, isolado e vazio de luz. Essas almas, explicou Jesus, ainda não escolheram aceitar amor e cura. Mas ele me pediu para observar atentamente. Observei como seres de luz, radiantes de calor e compaixão, continuamente estendiam seu amor a essas almas, nunca se cansando, nunca as condenando. Isso, disse Jesus, é a essência do amor divino. Ele nunca força, nunca condena, mas também nunca desiste. Cada alma, não importa o quão perdida pareça, eventualmente encontrará seu caminho de volta ao amor. Não é uma questão de se, mas de quando.
Então, Jesus revelou algo profundo sobre o estado da Terra. A humanidade está em um ponto de virada crucial, ele declarou. As escolhas feitas agora moldarão o futuro de maneiras difíceis de compreender. Mas lembre-se, o livre-arbítrio é absoluto. O futuro não é predeterminado. Ele me mostrou vislumbres de futuros potenciais, alguns tão incrivelmente belos que pareciam quase além da imaginação, enquanto outros eram profundamente preocupantes e cheios de sofrimento. Eu vi um futuro onde a humanidade havia aprendido a viver em harmonia uns com os outros e com a Terra, onde a tecnologia era aproveitada para o benefício de todos, e onde o amor e a sabedoria guiavam cada decisão. No entanto, também havia futuros marcados por conflito, destruição e imensas dificuldades. A chave, ele disse suavemente, é o amor. Mas ele não quis dizer amor em um sentido abstrato e distante. É amor em ação, amor que é vivido em cada escolha que você faz. Cada ato de gentileza, cada momento de perdão, cada decisão pela paz em vez do conflito, molda não apenas a alma individual, mas o destino coletivo da humanidade. Então, Jesus me mostrou algo que encheu meu coração de admiração, a rede interconectada de toda a existência. Eu podia perceber como cada alma estava conectada a todas as outras, como cada ação, não importa quão pequena, afetava o todo. E através de tudo isso, o amor era a força de ligação, a energia que mantinha tudo unido. É por isso, ele explicou, que o perdão é tão vital. Ele continuou-me mostrando que quando perdoamos os outros, não estamos apenas os curando, mas também estamos nos curando e contribuindo para a cura de todo o universo. Vi como nossas orações e pensamentos amorosos criaram padrões reais de luz, ondulando para o mundo e impactando o reino físico. Testemunhei como as orações sinceras das pessoas por seus entes queridos foram recebidas e respondidas por seres de luz, às vezes de maneiras inesperadas. Nenhuma oração sincera, percebi, ficou sem resposta. Como médico, fiquei particularmente comovido com a experiência da cura espiritual. Cada vez que tratávamos um paciente com compaixão, um cuidado genuíno irradiava de nós, formando ondas de luz curadora que afetavam não apenas seus corpos, mas suas almas. Percebi que alguns dos meus momentos mais profundos como médico não foram os resgates dramáticos ou milagres médicos, mas os momentos mais calmos e ternos, segurar a mão de um paciente assustado, ouvir as histórias de um idoso, oferecer conforto a uma família em luto. A prática da medicina, Jesus me disse, é uma confiança sagrada. A verdadeira cura vai além do físico, ela toca a alma. Cada interação é uma oportunidade de compartilhar amor, oferecer esperança e ajudar a alma a lembrar de sua natureza divina. Quando Jesus me disse que ainda não era minha hora de ir, ele me confiou uma missão. Vai e conta a eles o que você viu, ele disse. Diga a eles que a morte não é o fim, que cada alma continua sua jornada, que o amor é a força mais poderosa que existe e que nenhuma alma está verdadeiramente perdida. Antes de retornar ao meu corpo, Jesus compartilhou uma verdade final que me deixou abalado até o âmago. A maior ilusão, ele disse, é a ilusão da separação. Todos os seres, todas as almas, toda a criação estão conectados de maneiras que suas mentes terrenas mal conseguem compreender. O amor que você dá aos outros, você dá a si mesmo. O mal que você faz aos outros, você faz a si mesmo. É por isso que o perdão e o amor são tão essenciais. Eles são as forças que curam não apenas almas individuais, mas todo o tecido da existência. Foi-me mostrado como cada ato de amor cria ondas de luz que ondulam por todas as dimensões da realidade, curando e elevando tudo o que tocam. Por outro lado, atos de ódio e medo dão origem à escuridão que deve eventualmente ser transformada pelo amor. Esta, ele disse, é a grande obra de todas as almas, transformar a escuridão em luz, o medo em amor e a separação em unidade. De repente, senti-me sendo puxado de volta para o mundo físico. A última coisa que ouvi foi Jesus dizendo, lembre-se, Sara, o amor não é apenas um sentimento, é uma escolha. É uma escolha que deve ser feita repetidamente, a cada momento. Eu engasguei quando acordei no chão frio e duro de concreto da garagem, cercado por meus colegas. O desfibrilador tinha acabado de aplicar seu quarto choque. De acordo com os registros médicos, eu estava clinicamente morto a 11 minutos e 23 segundos, mas aqueles minutos fugazes continham uma eternidade de compreensão. Os neurologistas ficaram surpresos com minha recuperação. Apesar da gravidade do derrame, não sofri efeitos duradouros. Em poucas semanas, eu estava de volta ao trabalho no pronto-socorro, mas não era mais a mesma pessoa. Agora eu via meu papel como curador por uma lente inteiramente nova. A verdade mais importante que aprendi foi esta: o que os que partiram estão fazendo agora é muito mais bonito e significativo do que a maioria de nós poderia imaginar. Eles não estão apenas descansando em paz, eles estão ativamente crescendo, aprendendo, curando e até mesmo ajudando a moldar o futuro de toda a existência. O amor que une a todas as almas nunca desaparece, ele só fica mais forte à medida que progredimos pelos diferentes reinos do ser.
Compartilho esta história não para persuadir ninguém a adotar uma visão religiosa específica, mas para oferecer uma mensagem de esperança e percepção sobre a jornada em que todos estamos. Quer você acredite ou não na minha experiência, espero que você leve esta verdade profunda: o amor é a força que move o universo, e cada ato de amor, não importa quão pequeno, reverbera pela eternidade. Quando você se pergunta sobre seus entes queridos que partiram, saiba que eles não estão simplesmente cuidando de você, eles estão participando ativamente do mais profundo processo de crescimento e transformação que pode ser imaginado. Eles estão aprendendo, curando, auxiliando os outros e esperando pelo dia em que todos nos reuniremos em um reino onde o amor não é apenas uma emoção, mas o próprio tecido da realidade. Os mortos não se foram, eles estão mais vivos do que nunca, participando da maior aventura de todas, a evolução da consciência. E um dia, todos nós entenderemos essa verdade por nós mesmos. Até esse dia, nossa tarefa é simples, mas profundamente significativa: amar mais profundamente, perdoar mais livremente e viver mais plenamente, sabendo que cada escolha que fazemos molda não apenas a jornada da nossa própria alma, mas a jornada de toda a criação.